Inesperado, o 13º salário do INSS. Eu vou trazer para vocês essas informações, porque nós temos que falar de algumas mudanças. Pessoal, cobrando aqui nos comentários, tem muita notícia, mas é muita coisa boa mesmo, graças a Deus. Então participe, ao final do vídeo ficou com alguma dúvida, tem uma sugestão, por favor, deixe aqui o seu comentário. As redes sociais são nossas armas na conquista de direitos. O governo federal está fazendo mudanças importantes nos pagamentos de aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS, entre essas categorias. Então vou falar nesse assunto rapidamente, só para você ter uma ideia do que vem por aí. O cálculo sofreu alterações de 40% lá na reforma de 2019, uma redução de 40% no cálculo. Nesse sentido, de acordo com o ministro da Previdência, o objetivo é discutir o que foi essa reforma e ver os pontos que precisam ser corrigidos para não piorar cada vez mais o sofrimento do povo brasileiro. Isso deve acontecer agora. Então é importante lembrar que a situação atual, a pensão por morte, a cota familiar é de metade do benefício, e mais 10% para cada beneficiário, caso estivesse aposentado por invalidez ou estivesse recebendo aposentadoria, teria direito mais 10% por cada dependente até o limite de 100%. No entanto, na reforma, a pensão por morte correspondia ao que antes da reforma de 2019 era 100% do salário de benefício. Por essa razão, de acordo com o atual ministro, a viúva sem filhos recebe 60%, motivo que para debater o tema aí no Ministério. Então vamos lá, essa é uma das mudanças. O que mais vai mudar? Nós vimos aí que muda tudo em relação ao salário mínimo após o acréscimo, um acréscimo diante do reajuste também faz mudança nos salários dos aposentados e pensionistas, é claro. Por essa razão também, além da reforma da Previdência, o aumento do salário mínimo, os valores de benefício da Previdência Social vão aumentar, inclusive previsto aí que nós temos em relação aos gastos da Previdência Social, uma vez que o governo está conseguindo receber a fila com um tempo de espera médio de 47 dias, tentando chegar a 30 dias no máximo de espera na fila do INSS. Dessa forma, eles estão pagando benefícios, com o aumento do valor, vai ter mais gastos. E sobre os novos pagamentos automáticos, então destaca-se em primeiro momento os pagamentos com valores já reajustados, com o novo salário mínimo, que estão acontecendo agora no segundo mês do ano, fevereiro, já tem até o calendário aqui, na competência do mês, No entanto, referente ao mês de janeiro, benefícios já correspondem aos pagamentos. No entanto, pagamentos automáticos foi anunciada uma portaria conjunta do Ministério da Previdência Social nesse sentido. Agora, duas novas regras para beneficiários do auxílio-doença. A partir de então, quem tivesse afastado poderia retornar ao trabalho antes do fim do prazo do atestado. Então, existe também outra nova novidade prevista da prorrogação automática do auxílio a cada 30 dias, quantas vezes for necessária, sem precisar apresentar atestado médico. De acordo com o INSS, ao deixar de exigir a perícia nesses casos, o governo vai remanejar os profissionais para casos mais importantes, como, por exemplo, o BPC-Loas, que tem uma fila gigantesca. Então, a pessoa recebe automaticamente a prorrogação do auxílio-doença, e se ela quiser voltar a trabalhar antes do término do prazo, é só comunicar ao INSS. Só que tem mais uma mudança, E essa mudança relacionada ao 13º salário. Aposentados e pensionistas do INSS que estavam para receber o 13º aqui nos 6 primeiros meses do ano terão uma surpresa que eu vou compartilhar com vocês aqui. O Ministério da Previdência Social deve alterar o cronograma de liberação desde 2020, devido à pandemia. O pagamento do 13º do INSS foi adiantado para o primeiro semestre. Naquele momento, os idosos e grupos de risco para Covid puderam antecipar o saque para usar em possíveis emergências. Então, até o ano passado, o cronograma ainda seguiu a mesma ordem. Então, vamos lá. Saiu o calendário de pagamento de fevereiro, liberado para consulta, tão aguardado a divulgação do cronograma de pagamento de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social para o mês de fevereiro, finalmente oficial. A data de início, dia 23 de fevereiro de 2024, os depósitos contemplarão um total de são mais de 39 milhões distribuídos em números exatos, 5 milhões
657.745 de natureza assistencial, pessoas que nem pagaram o INSS, 33.379.120 Previdência Social. Essa soma foi atualizada agora em janeiro, refletindo a complexidade e amplitude do sistema previdenciário. Para consultar a data do pagamento do seu benefício, as datas de pagamentos variam de acordo com o montante do benefício, criando uma distinção clara entre depósitos destinados a beneficiários com renda mensal de até um salário mínimo e aqueles com renda superior ao piso. Então, para determinar a data de pagamento é simples. Basta você observar o último algarismo do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador. Após o traço, o número você tira fora, depois do traço, por exemplo. Então, se você tem lá, são 9 dígitos, tracinho 0. Então, você tira fora o 0, o que ficar por último é o número que você vai considerar. Para aqueles que têm histórico de recebimento, data de pagamento, segue o padrão comum simplificado do processo de benefício. Ou seja, se você já recebia naquela data, não vai mudar. Sabemos que o calendário tem uma pequena modificação em fevereiro. Acima do salário mínimo, tá? O calendário referente aos pagamentos de janeiro, veja bem, né, que é pago em fevereiro, começa no mês de março, exatamente. Então o pessoal está recebendo em fevereiro, tem que ficar bem claro essa situação. Qualquer dúvida vocês vão deixar aí. Vamos falar sobre as mudanças, então? Para quando vai o pagamento do 13º salário do INSS? A data de pagamento do INSS será alterada, de acordo com informações do Ministério da Previdência. O governo federal não tem planejado adiantar o abono natalino, como o 13º é conhecido nessa ocasião. Com isso, a lei que está valendo, a legislação vigente, o benefício será aplicado com 2 parcelas sendo paga nos meses de agosto e novembro. Então, e muitas pessoas contavam, mas estamos falando aqui de mudanças, estamos falando de mudanças. Os segurados poderão consultar o valor a receber do 13º salário 2 dias antes do início do calendário de pagamento. A primeira parcela corresponde a 50% do benefício previdenciário, enquanto a segunda parcela será descontada em função do imposto de renda para alguns contribuintes. Então, a primeira parcela será paga junto com o salário de agosto e a segunda parcela junto com o salário de novembro. Tem uma repercussão muito grande dessa mudança, tá? A alteração na data de pagamento do 13º salário tem gerado preocupação entre aposentados e pensionistas. O benefício é esperado ansiosamente por esses grupos que dependem desses valores para completar o que é a renda, quitar dívidas e até mesmo antecipar alguma despesa. Então é importante lembrar aqui que até então não foi divulgada nenhuma orientação oficial para tentar driblar essa situação. No entanto, é fundamental que os beneficiários do INSS se planejem financeiramente para essas alterações e busquem alternativas para manter as suas finanças em dia, considerando a nova data de recebimento da gratificação natalina. Espera-se que o Ministério da Previdência Social forneça mais informações e detalhes sobre a mudança do pagamento do 13º do INSS nos próximos meses, a fim de esclarecer todas as dúvidas dos segurados, dúvidas que nós estamos recebendo aqui nos comentários do canal. Então fiquem atentos às atualizações do calendário de pagamento do INSS para evitar surpresas e, é claro, planejar da melhor maneira possível usar o seu benefício. Sempre lembrando que o que eles estão oferecendo agora, na realidade, é um adiantamento, vou repetir, é um adiantamento do 13º na forma do quê? Na forma de um consignado, nada mais é do que um empréstimo. Dessa forma, a pessoa está recebendo um empréstimo e tem taxa de juros. Então, evite consignado, faça só em caso de emergência. Só, voltando a repetir, mudança, por enquanto, o que nós temos é uma mudança no calendário do 13º salário, vai ficar entre os meses de agosto e novembro, como era antes. Pode ser que o governo aí se manifeste, então vamos lá, só para confirmar para vocês, calendário de fevereiro organizado, né? Primeiro salário mínimo, para quem recebe acima do salário mínimo, referente ao mês de janeiro também, nós temos aqui calendário de fevereiro 2024, liberado, sem nenhuma alusão aqui a 13º salário, sem comunicado oficial de antecipação do 13º para os 6 primeiros meses do ano. Só se houver uma grande aclamação, uma grande repercussão,
Por que eu falo para vocês? Vou tentar explicar. O canal Drone Diário, ele tem mais de 1 milhão de inscritos, só que existem outros canais também que têm milhões de inscritos. Então nós trabalhamos em conjunto para ajudar as pessoas trazendo informações, passando para vocês notícias atualizadas, e essas pessoas vêm até as redes sociais. Tudo que as pessoas escrevem nas redes sociais fica registrado. Às vezes escreve uma bobagem, vai lá e apaga. Isso não é apagado. Dessa forma, isso pode chegar até as nossas autoridades. Então, quanto mais as pessoas pedem, clamam, reclamam, isso chega às autoridades, eles sabem aquilo que vocês necessitam. Então, se um grande número de pessoas às vezes está falando, nossa, eu estou precisando dessa antecipação para os 6 primeiros meses do ano, antecipar o 13º, o que vai acontecer? O governo vai ver um grande número de pessoas, milhões de brasileiros e brasileiras falando sobre isso, e, consequentemente, o governo pode fazer ali um anúncio oficial de que vai trazer antecipações para os meses de maio e junho, ou seja, para o primeiro semestre, primeiros 6 meses do ano. Nós temos que aguardar, então, essa manifestação popular sobre a necessidade, e se o governo receber isso, fala, não, a população realmente necessita, precisa, está clamando, está pedindo por isso, eles podem fazer essa modificação, porque o dinheiro já está reservado, já está na LDO, Lei Diretrizes Orçamentárias, já está separado o dinheiro. Não tem essa. Só no governo Bolsonaro, que infelizmente não tinha dinheiro no final do mandato 2022, foi necessário o quê? Foi necessário a justiça intervir, infelizmente, para falar, ó, você tem que fazer um crédito extraordinário. Então era fácil. É um governo que não tinha gastos. Por quê? Durante 4 anos não deu aumento ao funcionalismo, durante 4 anos não pagava, fazia contingenciamento, cortava verbas, aí vendeu coisas mais baratas para os outros países, aí é fácil, né? Então, quem pagava por isso? Tinha fechamento de agência do INSS todo mês, cortava-se benefícios, colocou inteligência artificial, negava 60% dos pagamentos. Então, tem que se ver isso. Não falta dinheiro para pagamento de INSS. Fique tranquilo, fique tranquila. Tem mais um assunto aí falando sobre prova de vida. Eu vou trazer um vídeo exclusivo para vocês mostrando que é um grupo específico. Ninguém vai correr risco também de cortes, tá? Então siga aqui os próximos vídeos. Fique com Deus, um forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.